Tudo bem, gente? E hoje eu vou falar para vocês sobre 10 perguntas que são fundamentais de você se fazer antes de você começar o negócio. Ou se você já tiver começado, faça nesse momento, mas é importante não pular essa etapa, né? É uma etapa que vai te ajudar a se conhecer melhor e a conhecer os seus objetivos, os seus obstáculos, o que você precisa fazer, as coisas, vamos dizer assim, boas e ruins, os prós e os contras nessa jornada aí, para você ter mais clientes com design de sobrancelha, né? E eu sou o Ivan Porto e eu ajudo designers de sobrancelhas a lotarem a agenda com design de sobrancelha e rena. Bora? Então, vamos lá. Estou aqui com vocês novamente. Deixa eu já ir preenchendo aqui, colocando para vocês saberem aí. Eu já tinha copiado e colado rapidamente. Então, aqui, essas 10 perguntas são fundamentais, elas são realmente muito importantes para você saber o que você precisa para o seu negócio ele decolar, ele ter realmente um resultado. Então, vamos fazer uma simulação aqui junto para você ver se você concorda. Aí você vai preenchendo aí, né? Papel e caneta na mão, pausa o vídeo, vai lá, busca papel e caneta. É uma etapa importante e você vai precisar escrever. Então, a primeira pergunta é o que? O que? Qual é o objetivo, né? É o objetivo. O objetivo. Então, você já vai colocar aqui o objetivo desejado. Objetivo desejado. Dois pontos. Aí o que acontece? Eu vou como uma maneira de sugestão, né? Levando em consideração que a gente está falando para design de sobrancelha. Então, eu vou colocar aqui que ter o seu espaço de sobrancelhas, com R$ 2.000 de resultado por mês. Beleza. Então, eu coloquei aqui que esse é o objetivo. Tem que ser um objetivo, ele tem que seguir alguns critérios. Vou falar aqui para vocês, ó. Esse objetivo, ele tem que ser escrito em termos positivos, né? Então, não adianta você falar alguma coisa que você não quer. Se de repente você estiver usando isso para outra coisa, eu não quero engordar. Se você estiver usando isso mesmo se for para design de sobrancelha, mas eu não quero ficar sem cliente. O objetivo não pode ser esse, ele tem que ser uma coisa positiva, né? A positividade ela é muito boa e você precisa colocar alguma coisa positiva. Então, por isso eu escolhi ter o seu espaço de sobrancelhas com R$ 2.000 aí, no caso, R$ 2.000 de resultado por mês. Precisa ganhar R$ 2.000, enfim, esse é o objetivo. Uma outra coisa, esse objetivo, ele tem que ser iniciado e controlado por você. Não tem como ser uma coisa, aí eu vou fazer uma parceria com uma pessoa para abrir um espaço, não depende de você, tem que ser uma coisa que ela dependa realmente de você. Você tem que ser a responsável por conseguir controlar e acompanhar esse objetivo. Então, aqui, quer dizer, ter um espaço de sobrancelha só depende de você, com R$ 2.000 de resultado por mês, só depende de você. Então, segue mais esse pré-requisito que é importante. O tamanho apropriado do objetivo. Então, eu coloquei um valor ali, que eu acho que é um valor que, assim, poxa, dá para você ter um começo legal, com 2.000 você já consegue ali pagar as contas, ou se você de repente tiver algum aluguel, ou tiver filho, ou tiver despesa de casa, você já consegue, com R$ 2.000, não é o melhor dos mundos,
mas já é para algumas pessoas pode até ser realmente o melhor dos mundos, né? Mas aqui a gente vai colocar ele como sendo um objetivo próximo, não pode ser. Eu posso colocar 10 mil aí. Só que uma design de sobrancelha, ela não tem capacidade de produção suficiente para cobrar um valor e alcançar um resultado de 10 mil reais. E eu já vi, inclusive, propaganda de pessoas que ministram um curso dizendo isso. Então, com design de sobrancelha, a não ser que você cobre um valor absurdo por um design, 100, 200 reais, não sei, um valor bem alto, para você conseguir chegar em 10 mil com algumas clientes, porque você vai ter uma limitação de tempo para poder você fazer o seu trabalho, né? Então, o tamanho apropriado do objetivo. Então, esse daqui, quer dizer, 2 mil reais por mês com design de sobrancelha, é extremamente possível, né? Então você tem que traçar o objetivo real. Pode ser uma coisa assim, viagem, né? E olha, aqui abaixo do vídeo que você está vendo aí agora, tem um botão de inscrever-se. Toca nesse botão agora para o YouTube entender que você quer aprender mais sobre como que você vai fazer para lotar a sua agenda. Certo. A segunda pergunta. A segunda pergunta, ela é quando? Quando? Quando que você pretende, que você tem intenção de alcançar esse objetivo? Então, nesse quando, você tem uma primeira meta, que é uma meta de prazo, né? Não sei, eu vou colocar aqui essa meta para 6 meses, vai. Em 6 meses, você tá com resultado, esse resultado que eu mencionei, de ter o espaço de sobrancelha com 2 mil de resultado financeiro por mês. Então, certo? Isso em 6 meses. O terceiro, vamos para o terceiro. O terceiro, ele é quanto? Quanto? O quanto ele é, eu vou colocar em cima para ficar claro. Esse é uma meta de tempo. E esse é uma meta de valor financeiro. Vamos supor que você não tem ainda um curso de design de sobrancelha. É possível que você vá precisar sim investir um certo valor em um curso. É importante você fazer uma pesquisa de mercado, ver se é mais interessante para você fazer um curso presencial ou um curso online, ver o que o curso oferece, ver se ele tem um suporte, um acompanhamento, ver o que fica mais interessante para você mesmo fazer. Pô, o Galo cantou, mano. E tudo bem, então a meta financeira, ela realmente ela vai ser assim. Ô, Galo, relaxa aí, mano. A meta financeira, ela vai ser, você vai ter. A minha sugestão é a seguinte, vou lançar logo a real para, né, fazer isso daqui certo. A minha sugestão é você fazer o seu melhor com o que você tem na mão. Então, assim, você vai precisar fazer o curso de design de sobrancelha, sim. E você vai precisar de modelo e treinar, mas você pode fazer isso em casa. Vai precisar de um material básico. Então, eu acredito que com entre 2 e 3 mil, cada pessoa vai conseguir definir melhor. Mas eu vou colocar uma faixa aqui, ó, entre 2 e 3 mil reais, para você começar esse seu negócio. Então, vou colocar uma faixa aqui, ó. Coloquei uma faixa aqui para vocês entre 2 e 3 mil reais para você começar o seu negócio, certo? Vamos para o quarto item. O quarto item, ele vai ser o porquê. Ele vai ser o porquê. E esse daqui é uma meta objetivo. Esse porquê é uma meta objetivo. E essa meta, ela tem que ter uma ligação emocional. Eu realmente acredito que quando você quer
fazer o design de sobrancelha, você quer trabalhar no ramo da beleza, que é um ramo que cresce bastante, só que não só pelo dinheiro, né? Mas pela transformação que você possivelmente vai causar. Então, essa meta objetivo, ela pode ser, eu quero porque aqui na minha cidade dá muito dinheiro. Ou eu quero porque eu quero uma fonte de renda para o final de semana e eu vou escolher isso e é pelo dinheiro. E tudo bem. Só que o que possivelmente vai acontecer no longo prazo? Galo, filha da puta. O que possivelmente vai acontecer no longo prazo? No longo prazo, é muito provável que você tenha dificuldade com os primeiros problemas que surgirem, porque não é uma coisa que você ama fazer. Se você fizer só pelo dinheiro. Então, o ideal é que você realmente goste, tem que ter esse objetivo, essa meta objetivo, é uma meta que tem que ter um porquê emocional bem forte. Um motivo emocional forte. Porque isso vai fazer você seguir adiante. A realidade é essa, né? E aqui, essa tem que ser uma descrição bem específica. Então, eu vou colocar, né, como se um exemplo que eu acho que seria o ideal, mas transformar a vida de mulheres de 20 a 30 anos. Por que eu coloquei mais específico? Eu coloquei só pessoas de 20 a 30 anos? Porque de repente esse é o meu público-alvo, né? É muito importante você definir. Num outro vídeo a gente vai falar sobre público-alvo e sobre como que você faz para definir isso e o impacto que isso tem no seu negócio. Então, logo no começo, já que eu estou passando esse material para você, então já faz da melhor maneira. E pensando nisso, você não precisa ser só por idade. Você pode escolher por etnia, por religião, por se é mais jovem, bem novinho, tipo 18 a 22 anos, começando a fazer a sobrancelha de repente, porque aí é a mãe que vai levar, ou se você prefere atender pessoas que são mais idosas e no seu espaço você vai ter um ambiente adequado. E tudo isso vai ser importante na hora de você divulgar o seu trabalho, né? Então agora, né, mais para frente a gente fala sobre isso. Nesse momento, basicamente então o objetivo é transformar a vida das pessoas, de mulheres, no caso, de 20 a 30 anos. Eu já escrevi. O objetivo é ético e ecológico. O que quer dizer? Ele não fere a ninguém, não tem nenhum problema. Tudo bem se na sua casa você quiser fazer um espaço de sobrancelha e for usar a garagem, e tudo bem para o seu marido, tudo bem para os seus filhos, tudo bem para os seus pais. Ninguém vai se importar, não vai interferir, porque você vai ter que montar uma estrutura, um espaço, mesmo que simples inicialmente, mas vai ter que montar, né? Então, eu coloquei aqui, ó. Você vai ter que refletir, né? Vai ter que fazer uma reflexão para saber se atende todos ao seu redor. E se ele é ético, você não pode colocar, se você estiver fazendo isso daqui para outra coisa. O meu objetivo é pegar o lugar do chefe na empresa e aí eu espero que ele morra ou sei lá, alguma coisa terrível, um negócio. Poxa, não pode, tem que ser ético. Você não pode desejar ou querer o mal de alguém porque você vai se beneficiar disso. Isso não é ético, então você não pode ir por essa linha. E ecológico no sentido de, as pessoas ao seu redor, tem que estar tudo certo para as pessoas ao seu redor para você fazer isso. E aí, se tiver, aí então, aqui eu vou colocar aqui, ok, sim, então você já vai ter que refletir, avaliar se está tudo bem com o que você escolheu. No caso do ramo da sobrancelha, eu realmente acredito que não deva ter problema. Só na parte do ecológico, se na sua casa alguém não concordar por algum motivo, e aí você vai ter que ver e conversar e acertar isso daí direitinho, né? Agora vamos para a pergunta 6. A pergunta 6 é a seguinte: como fazer? Ela vai tratar da estratégia. Então, ela vai tratar da estratégia. Então, o que que isso quer dizer? Quais são as ações? O que que você vai fazer para que isso aconteça? Então, você vai colocar aqui, ó, definir um plano de vendas,
Você pode colocar o que mais que você vai precisar. Configurar ferramentas para atendimento. Então você vai ter que ter um WhatsApp de trabalho, muito importante. O que mais? Você vai ter que personalizar suas redes sociais. Você vai ter que identificar seu público e como trabalhar com ele. Você tem algumas coisas que você vai precisar fazer aí. Então, tem a questão do material também, né? Vai ter que providenciar material para os atendimentos. E além dos materiais, você vai precisar de mobília, mesmo se for uma mobília básica, mas você já vai ter que colocar aqui, né, que você vai precisar. O que mais fora a mobília? Material, né, providenciar material para atendimento, água e café, se for possível nesse primeiro momento, né? Obviamente, se for possível nesse primeiro momento, você vai providenciar também, é importante, e banheiro, né? Então, são coisas que você já vai ter que pensar. Quais são as estratégias de venda que você vai usar? Você vai usar as redes sociais? Vai ser no boca a boca? Como que você vai ter que fazer? Escrever de preferência essa estratégia, porque isso vai ser realmente muito importante para te dar clareza do que você precisa, do que você já tem na mão, do que você não tem. Olha, e se foi uma amiga sua que te enviou esse vídeo, ela tá de parabéns, viu? E se você não ajudou ninguém hoje ainda, compartilhe esse vídeo com uma amiga sua que é designer de sobrancelha e que também tá precisando desse conteúdo. Vou colocar aqui a pergunta 7. Ó, quais os recursos que você possui e quais você precisa desenvolver? Então, os recursos que você tem disponíveis são os recursos internos e externos. Então, quais são os recursos internos? Os recursos internos é se você tem força de vontade, se você tem o que você já sabe, o que depende exclusivamente de você. Por exemplo, você já é boa com venda, já sabe fazer um bom atendimento. Então, isso daí é um recurso interno que você já tem, sabe como fazer, que você já consegue usar e isso vai ser fundamental, muito bom. E os recursos externos que você já tem, de repente você já tem um capital para investir nisso, você saiu do trabalho e já está com dinheiro para poder fazer o curso e montar o espaço. E lembre-se sempre, menos é mais. Primeiro você tem que ganhar dinheiro para depois você investir mais na estrutura do espaço. Porque o que eu já vi algumas designers de sobrancelhas fazer é montar uma mega estrutura, um espaço bacana e alugar e tal, e não tem nada de errado com isso. Só que depois você vai precisar custear isso. E esse daí pode sim virar um problema, porque o aluguel não vai esperar, a água, luz, telefone não vai esperar, você vai ter que ter algumas coisas, e se esse dinheiro não vir com a velocidade que você está imaginando, você pode sim ter problema. Então, para evitar isso, saiba que você, mesmo se tiver dinheiro na mão, invista com sabedoria no seu negócio, você vai investir isso com sabedoria, no passo a passo, sabendo, vendo certinho o que você precisa fazer antes de você querer dar um passo maior que a perna ou fazer alguma coisa que é uma extravagância, né? Um exemplo, só para de repente clarear. Aí você fala assim, poxa, tô olhando aqui, eu vou fazer uma pintura, vou pintar tudo porque vai ficar mais bonito. A minha pergunta para você é a seguinte: isso vai te trazer? Você vai pintar, você vai gastar R$ 500 ou 1.000, ou não sei, depende do seu espaço. Mas quando você fizer esse orçamento, você fez esse orçamento, e a pessoa foi lá e te passou. Ó, você vai gastar tanto, ela vai te falar. A minha pergunta para você é a seguinte: esse valor vai retornar no mês que vem ou nos próximos meses? Ele vai retornar? Já assim, se ele não for retornar, pode ser que não seja o momento de você fazer.
Lembre-se que a sua cliente, ela não vai no seu espaço por causa da beleza e tal. Se for um espaço grande de sobrancelha, pode ser que ela faça isso sim. Só que se não for, ela vai provavelmente porque ela gosta de você. Inicialmente, você não vai ter um rio de clientes, né? Só para você saber que a realidade da vida é essa aí. Você vai ter que construir sua carteira, é um trabalho de formiguinha. Agora, se você tá pensando que vai ser um negócio que, pá, vai vir parecer 100 clientes do nada, isso não existe, não. Se alguém falou isso daí, é muito provável que é mentira. Você vai precisar de ter um tempo, sim, e com a estratégia certa, você consegue clientes, só que não é qualquer pessoa que sabe trabalhar dessa maneira. Até porque, normalmente, quando as pessoas que eu vejo, as design de sobrancelhas, as que têm uma carreira mais longa e ela, quando descobre as coisas, ela normalmente ela não vai falar tudo para você entregar o ouro, né? Então, na hora que você estiver lá no seu curso, quanto mais informação você puder extrair, quanto mais tiver do grupo, compartilhar, dividir, não é bom você ter uma mentalidade de que todas são suas oponentes. Mas enfim, vamos voltando aqui. O recurso que você possui e qual você precisa desenvolver. Então vamos supor que eu sei vendas e atendimento. E também sei configurar as ferramentas digitais. No caso, Facebook, Instagram, você sabe fazer a postagem, você sabe fazer o WhatsApp web, você manja de mexer com as coisas assim, então isso já vai ser muito bom. E aí você vai colocar de externo, né? De que é externo que você, de coisa que você sabe. Você sabe, vamos colocar aí que você é, tem, você tem R$ 1.000, não, reais. Você tem R$ 1.000 para investir, é, tem um cômodo ou garagem, tem um cômodo livre, né? Ou uma garagem e E por final, uma coisa que eu acho muito importante, que você precisa fazer assim que possível, e não tem que ter um espaço não, você faz em qualquer lugar, se for o caso, vai na casa da pessoa fazer, é estou fazendo e fotografando modelos diariamente. Todo dia, é treino, treino é prática, você tem que fazer. Não adianta de nada você fazer um curso, o curso pode ser o melhor curso do mundo. Se você fizer o curso e não praticar, você vai esquecer. Você vai esquecer. É igual andar de bicicleta? Olha, você pode dar uns errinhos, porque se você pega a bicicleta depois de muito tempo, você não vai ter aquela mesma habilidade de quando você estava ali sempre pedalando, né? Então, para evitar, é melhor você estar treinando. Então, isso eu vou colocar, é o que eu tenho. Eu vou colocar aqui como A, e eu vou colocar o que eu preciso desenvolver como B. Isso é as coisas que são internas e externas que eu preciso desenvolver. Quer dizer que eu ainda não estou bem comigo mesmo com relação a isso. É pontos a serem desenvolvidos. E olha, é uma coisa que às vezes eu já ouvi em treinamento por aí e não existe você falar assim: ah, não, eu já sei de tudo, eu sei tudo que precisa. Ó, é muito improvável. Então, nesse momento é um momento bem assim de humildade mesmo. Você tem que pensar que isso vai ajudar você de uma maneira imensa no sentido de te ajudar a ganhar mais clientes, a desenvolver o seu negócio. Então, os seus desafios você precisa listar eles aqui realmente, né? Então, vamos supor que você tenha dificuldade, você não goste ou não saiba venda e atendimento. Então eu vou colocar basicamente os de cima aqui para baixo, porque a mesma coisa que você, se não é uma coisa que você está fazendo, é uma coisa que você não está fazendo. E se é uma coisa que você não está fazendo, você precisa, então ele é um ponto a melhorar, é um ponto a desenvolver. E pode ser, por exemplo, como aqui eu coloquei, a melhorar.
Por exemplo, eu coloquei aqui, ponto. Vamos, claquete de novo. Vamos lá, então, da mesma maneira que você tem em cima, eu repeti embaixo aqui, ó, dá uma olhada. Mas por quê? Porque você sabe os recursos que você possui interno e internamente. E o que você precisa desenvolver, eu coloquei aqui, eu sei vendas. Pode ser que você precisa desenvolver vendas e atendimento, ou só vendas, ou só atendimento. Aí você vai colocar conforme você. Você não, cada isso é muito pessoal, né? Muito pessoal. Desenvolver vendas e atendimento. Desenvolver essa parte de configurar, eu vou colocar desenvolver a utilização das ferramentas digitais. De repente você não tem habilidade, você não gosta do Facebook, não gosta do Instagram, não gosta de WhatsApp, e você vai precisar mexer com essas ferramentas, porque o seu cliente está ali, ele vai precisar de usar, você vai precisar de responder diariamente, entrar, você vai precisar de mexer. Então, você vai precisar se desenvolver nisso. Vamos supor que tem R$ 1.000 para investir. Às vezes, é sem dinheiro para investir. Sem dinheiro para investir. Aí você tem que pensar o seguinte: como que você faz para se capitalizar? Esse, talvez, deva ser o sonho da sua vida. Então, você pensa em estratégias para conseguir se capitalizar. E, sei lá, vou sugerir algumas coisas aqui. Cuida de criança no bairro. As mães vão trabalhar se de repente você não está trabalhando. Porque normalmente quando a gente não tem dinheiro, a gente tem tempo. E então, se você tá com tempo, você faz isso. Se você não tem tempo e não tem dinheiro, aí você tem que rever as suas contas, porque possivelmente é um problema com a administração. E nada de errado, isso pode acontecer. Todo mundo passa por todo tipo de situação, e essa é uma situação, inclusive, comum. Não é normal, mas é comum. Muita gente está endividado, está com problema, trabalha muito, trabalha bastante, então você tem que pensar em alguma coisa. Uber, de repente você tem algum carro, ou o seu marido, ou a sua mãe, ou alguém na sua casa tem algum carro e você pode usar para fazer um trabalho de Uber para levantar o dinheiro. E para que você vai fazer isso? Porque você vai precisar de custear o curso de design de sobrancelha, algum treinamento de ou venda ou atendimento, eu acho fundamental, apesar de muita gente não fazer e não pensar nisso. E só que vai de cada um, vai do que você já tem de conhecimento, aí você que vai avaliar. Mas você vai precisar de algum capital, você vai ter que ter investimento, você vai ter que ter um início, esse é o começo. E o começo, ele é às vezes sim um pouco mais complicado, só que ele dá para você passar por isso sim. Uma outra coisa sei lá, uma faxina. Uma faxina, o negócio está muito ruim, de repente você consegue, sei lá, falar com um vizinho, com alguém que está precisando. E veja bem, com toda humildade do mundo, eu estou falando isso para vocês, né? Não quer dizer que não se sintam ofendidas por causa de nada disso. É que você está sem o dinheiro. Está trabalhando e não está sobrando porque você está endividada. Então você tem que arrumar maneiras ou economizar dinheiro. A economia entra aqui também. A economia de dinheiro. De dinheiro com o quê? De dinheiro com tudo na casa. Pode ser com água, pode ser com luz, com telefone, com celular, pode ser ver na casa como que tá, pode ser com mercado. Eu não tô falando para você que você não vai comprar as coisas e tal. Você vai fazer lá, vai comprar tudo certinho, fazer tudo o que precisa. O que eu tô falando para você é que quando você for no mercado, quando você for comprar, você tem que comprar o que você já vai usar de repente, para não desperdiçar, não vencer, não ficar com o armário cheio de coisa e faltando algumas coisas mais pontuais. Então, usa sua criatividade realmente nesse momento. Então, aqui, ó, criatividade. Você vai precisar de arrumar um jeito de ganhar um dinheiro aí para você investir na sua carreira ou na sua nova carreira, no que você vai fazer, né?
Tem um cômodo ou garagem? Às vezes você não tem. Tem um cômodo. Se você não tem, se você é sem local para trabalhar. No geral, eu profissionalmente indicaria você a começar em casa sim. Começar em casa sim, por quê? Porque pode ser num cômodo na sala da sua casa, né? E no momento do atendimento, se tiver criança, se tiver bicho, alguma coisa assim, um cachorro, se tem um animal de estimação, um gato e tal, deixa eles em outros cômodos e aí você fala, olha, agora conversa com todo mundo em casa, olha, agora eu vou fazer um atendimento, então eu preciso que a cliente tenha aqui a privacidade dela e tal, e você já tem que, antes de preferência, falar com a sua cliente como é para ela não se frustrar, né? Os primeiros atendimentos possivelmente vão ser atendimentos que você vai usar essas pessoas como modelos. Geralmente as modelos não pagam ou é um valor muito baixo. Então mas mesmo assim você tem que falar tudo como que é certinho. Olha, tô começando, é na minha casa, vai ser na sala mesmo, tudo bem. Ou oferece de ir na casa da cliente. Se você tiver essa disponibilidade, dependendo do dia, da localidade, se for próximo da sua casa ou do seu trabalho, vai e faz para a pessoa. Numa pausa de almoço do seu trabalho também dá para fazer. Então, essas são as sugestões. Pausa de almoço, já dá para ir fazendo alguma coisa. Domicílio, porque aí você vai usar o espaço na casa da pessoa mesmo, em uma cadeira que ela tenha lá e tal, então não vai ter muito problema com isso. Ou na sua casa. Então, essas são algumas sugestões. Aí você vai colocar, se de repente isso é um ponto a desenvolver mesmo, você precisa pensar em mais estratégias. Então, eu estou fazendo e fotografando modelos diariamente. Aí aqui você pode colocar ainda não estou fazendo e fotografando modelos diariamente. Ou às vezes você está fazendo, mas não está fotografando. Você não está fazendo um antes e o depois. Às vezes você está Agora, ó, dedo nervoso nesse curtir aí, para mim saber que você tá gostando e quer que eu faça mais conteúdos como esse para você. tendo algum tipo de dificuldade para encontrar cliente. Gente, inicialmente as suas clientes são suas amigas, as pessoas estão próximas de você. E é essas pessoas que vão deixar você fazer a sobrancelha, até porque assim, você teve um treinamento profissional, você vai ter feito modelo, e é para continuar fazendo modelo. Uma coisa que eu nunca vi foi das turmas que eu já presenciei, que eu já vi de design de sobrancelha, em espaços de sobrancelha que eu já trabalhei, as alunas que acabam se destacando mais são as que fazem mais modelos, são as que chamam mais pessoas para poder fazer. E eu não estou dizendo se ela vai cobrar ou não, estou dizendo que ela precisa exercitar a pinça, ela precisa fazer o trabalho, porque é só assim que ela vai ganhar autonomia, ela vai ganhar prática, ela vai ganhar agilidade para conseguir fazer num tempo menor. Geralmente, uma profissional que leva um tempo médio, um tempo bom para fazer um design, é de 30 minutos e uma coloração é em torno de 1 hora. E o que no caso é o design junto com a pigmentação, a coloração da sobrancelha, é em torno de 1 hora. Agora, de repente, você no começo vai demorar 1 hora, 1 hora e 10 para fazer só um design. E tudo bem, tá tudo certo. Esse daí é o começo, é o começo. Mas você já vai precisar de manter realmente um treino sério. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Não adianta você pensar que você vai ficar na teoria e vai conseguir ir para o campo de batalha lá com as clientes e vai se dar bem. Isso não existe, não acontece isso. É a mesma coisa que eu pegar, você fala assim, não, eu nunca nadei. Aí eu pego um livro e falo, olha, isso daqui está explicando passo a passo como que você nada, tudo certinho, os tipos de nado, a respiração. É um manual muito completo, muito bom. E aí eu te dou e você lê tudo. Depois eu pego você e jogo na água. A realidade é que
é muito provável que você vá se desesperar e se você não sabe nadar, você vai se afogar. Então, você tem que praticar. Não adianta pensar que, ah, não, a teoria ou que não é, o negócio é o campo de batalha. O negócio é deixar acontecer. Eu falo campo de batalha que é a força de expressão, porque particularmente, eu acho as clientes de design de sobrancelha umas fofas assim, comparando com todos os tipos de público que eu já atendi. Elas são pessoas muito receptivas, elas, enfim, são muito boas, muito bacanas. Ela, o que que ela quer? Ela só quer ir lá e ficar bonita. Então, poxa, nisso que a gente tem que pensar. Certo? Então a gente parou aqui no sétimo. E aí vocês vão pensar o que mais que você sabe e o que mais que você não sabe que você pode colocar aqui. É importante você pensar no máximo de coisas possível. A nossa oitava pergunta para esse nosso objetivo que você vai fazer é: como que você vai saber se você está no caminho certo? Como saberei se estou no caminho certo? Mas Ivan, como que eu vou saber? Como que eu vou saber se estou no caminho certo? Gente, é muito simples. Você pega, por exemplo, você vai precisar de uma agenda, você compara semana por semana. Quantos clientes você atendeu? Quantos modelos você fez? Quais são os sinalizadores que está indo bem? Imagina só que você estava com um valor para investir e aí você foi lá, alugou um espaço, não está conseguindo os clientes, ou reformou o espaço, gastou R$ 1.000 que você tinha e, olha, muito provavelmente você está andando para trás aí, porque você não está fazendo um negócio de ir para frente, de ganhar, a não ser que no mês seguinte você fala, pô, consegui pagar o aluguel de R$ 500, e aí mais o investimento que eu fiz de 1.000, porque olha só, como que é complicado quando você já coloca um dinheiro de cara ou tem um aluguel. Se você tem um aluguel, vamos partir desse pressuposto então, vai. Você tem um aluguel e é um aluguel, vou colocar um valor até baixo, realmente, tipo, só uma salinha, só uma sala, um espaço, só você lá para atender. E é R$ 200 que você paga. Se você cobra R$ 20, uma suposição, você pode cobrar mais, menos, não sei, depois você tem que ver como que você formula o valor certinho para sua região e tal. Vamos dizer que você cobra R$ 20. Para você pagar o aluguel, você já vai ter que fazer 10 sobrancelhas. Veja bem, 10 sobrancelhas, o valor 100%, o valor integral é para o aluguel. Mas você tem já 10 clientes, será? E será que você, nesse espaço, você não já gastou algum valor? Se você teve que fazer uma reforma e você gastou, vamos supor, R$ 1.000 para reformar. Porque reforma, eu não sei como que é na região de vocês, mas, poxa, eu tenho uma... Toda vez que eu organizava alguma coisa para pensar numa reforma, eu sempre gastava mais. E não era falta de planejamento, não. Eu colocava lá tudo certo no que era. Só que aí o pedreiro falava que tinha que colocar um negócio a mais, que precisava de um cimento a mais, que precisava de tal coisa que faltou, que tinha um cano, que... Enfim, e aí o valor aumentava. Então, vamos chutar baixo que você foi lá e reformou e decorou, e aí esse negócio ficou R$ 1.000. Poxa, para você pagar R$ 1.000 com design de sobrancelha, você vai ter que fazer 100 sobrancelhas. 100 sobrancelhas para dar os R$ 1.000 fazendo a sobrancelha, ou desculpa, 50. 50 sobrancelhas a R$ 20 dá os R$ 1.000. Ô, continha. Então, mas mesmo assim é muito, porque, poxa, 50 mais o aluguel são 70 sobrancelhas dentro de um mês, por exemplo, para naquele mês você já pagar a reforma e o aluguel, e é sem ganhar nada. Então, para saber se você está no caminho certo, você tem que gastar menos, fazer o trabalho, gente, desenvolve o trabalho, desenvolve, faz o serviço, conquista os clientes, e esses clientes vão voltar, vão fazer um boca a boca falando do seu trabalho, falando que eles gostaram, que é assim, que é assado tal, e aí sim você vai começar a ter um retorno. Aí depois que você tiver, começar a ter um retorno,
Aí é o momento de você fazer aquela continha certinho, investir, comprar uma decoração, fazer um negócio. E nada impede de você fazer numa lan house ou no computador. Se você tiver um computador em casa com impressora, imprimir coisa de sobrancelha, colocar num quadrinho, enfim. Então, como que você vai saber se está no caminho certo? Respondendo a nossa pergunta. Você acompanha semanalmente e vê evolução no seu faturamento. Quer dizer, você tem que ver essa evolução no seu faturamento semana a semana. Toda semana um pouquinho, aí chegou no mês você ganhou R$ 300, aí no outro 400, aí no outro 1.000, aí no outro 1.300, no outro 1.500, no outro... E assim vai. Então você tem que ver essa evolução. E é assim que você vai saber que você está no caminho certo. Agora a pergunta é a nona. Essa nona pergunta é a seguinte: qual é o seu plano B? Qual é o seu plano B? E por que eu estou falando que tem aí, que você precisa de um plano B? Porque vamos supor que você já pulou todas as etapas e já foi direto, já meteu a cara, pegou o dinheiro que você ganhou da rescisão. Eu estou falando porque, cara, eu já vi gente fazer isso e nada de errado com isso. Só que você tem que pensar, se não der certo, o que você precisa fazer. E não é uma questão de pessimismo, é uma questão de você fazer um acompanhamento do que você precisa. Para na hora que se acontecer alguma coisa errado, alguma coisa ali que não está dentro do que você está esperando, você saber o que você vai fazer, para você não ser pega de calça curta ali na mão ali que você não sabe o que você fazer. Então vamos supor, a pessoa foi lá, fez o curso dela, alugou um espaço, arrumou o espaço de sobrancelha, está atendendo, só que ela não tem a quantidade adequada de cliente, ela não tem a quantidade de cliente que ela gostaria ou que ela precisaria ter para manter tudo funcionando. Qual que seria o plano B? Nesse contexto, o plano B seria. Isso é uma sugestão minha. O que eu acho que seria o ideal, né? Recomeçar em casa. Volta lá pro comecinho mesmo. Gente, não tem jeito, é humildade mesmo. Você tem que reconhecer se você errou, se você não pode ficar dando murro em ponta de faca. Se você tem um aluguel para pagar e não tem uma ação de venda expressiva que você possa fazer, ou se você está começando com as sobrancelhas, o ideal é sim que você atenda na sua casa ou atenda em domicílio, ou se você está trabalhando numa empresa e tiver uma folga na hora do almoço, ou se você tiver os finais de semana livre, mas o plano B seria recomeçar de casa. Eu acredito que seria um plano que é, é duro de a gente engolir, né? Que, puxa, a gente errou ali, a gente fez um negócio que, puxa, não deu certo. E aí o nosso pensamento já vai. O que que as pessoas vão falar? O que que a concorrência vai dizer? O que que... Nananã. Meu, esquece isso. O importante é você não se endividar, porque se você não tem cliente e tem um custo alto, um custo que eu falo, com aluguel, com água, com luz, com uma internet, de repente, no lugar lá para as clientes acessarem lá o Wi-Fi, e você tem todo esse custo. E se você não tem um retorno que compense, além de pagar todas essas coisas, tem que te dar um dinheiro mensal para você conseguir pagar suas coisas em casa, fazer as suas coisas. Até porque, se você não fizer dessa maneira, possivelmente as pessoas que estão com você, seja o seu pai, seja sua mãe, o seu marido, o seu namorado, o companheiro, qualquer pessoa, a pessoa vai partir do seguinte princípio: poxa, só sai dinheiro de casa e não tá entrando de volta, não tá voltando esse dinheiro, não tá legal, não tá compensando. E aí você vai começar a perder essas pessoas que teriam que ser seus aliados. Então, poxa, recomeça, faz uma estratégia, estrutura o negócio de novo, pensa nas coisas, repete. Se você está nesse momento, de repente está passando por uma situação dessa, poxa, eu sei que é difícil, mas repensa, refaz o plano e vê se dá para acertar. Às vezes, onde do jeito que tá,
você não tá ganhando o que tá sobrando para casa, mas tem ali um pouquinho que tá sobrando que você consegue pagar as despesas, tá no 0 a 0 pelo menos e tal. Vê se daí conversa em casa, fala da situação, vê como que é, em que você pode investir para melhorar isso, enfim. Então, mas o plano B, do meu ponto de vista, assim, por mais duro que seja, seria recomeçar de casa, né? E se eu vou colocar uma segunda opção aqui, né? A segunda opção, ela poderia ser rever o seu plano de vendas e atendimento. Rever o seu plano de atendimento e de vendas. Porque isso pode sim, de repente, estar te atrapalhando, mesmo num outro lugar que você alugou e fez tudo certinho do jeito que teria que fazer. E então essas são as duas opções aí de plano B, né? Você tem que ver, refaz o plano, vê tudo, vê os objetivos todos, refaz todas as perguntas, pensando certinho no seu contexto, o que que é o melhor para você realmente ficar bem aí. E a última pergunta é, então, como que você sabe que o objetivo foi atingido? Então aqui, ó, você tem que se atentar para essas coisas. Tirar esse 11 e 12 daqui que não tem. Imagine essas coisas e aí você já vai escrever isso daí agora. Onde que você vai estar quando você alcançar esse objetivo? Com quem? Quando? Como? Você vai, vamos só reler o objetivo principal para a gente conseguir, tipo, entender certinho. O objetivo é você ter o seu espaço de sobrancelha e você vai estar ganhando aí os seus R$ 2.000 aí por mês. Quando isso acontecer, onde você estará? Eu imagino que quando isso acontecer, você estará no seu espaço de sobrancelhas, possivelmente fazendo um fechamento, né? Fazendo um fechamento mensal. Com quem você estará? Aí, aí vai partir mais para uma parte de comemoração, assim. Você, com quem que você quer dividir essa vitória, essa conquista? Então, é, então eu vou colocar aqui, ó. Eu estarei em uma churrascaria com minha família. Então eu estarei. Depois que você viu lá onde você vai estar, eu coloquei onde, porque assim que você identifica, você possivelmente está lá no seu local de trabalho. Só que a gente pode até trocar isso daqui e colocar assim como onde você vai estar. Eu vou estar numa churrascaria. Vou estar numa churrascaria, por isso daqui é bem legal, né? Vamos colocar isso daqui, ó. Onde você vai estar? Vai estar fazendo fechamento? Vai ficar ruim, né? Isso aqui é na hora, gente. É assim mesmo. Então, eu estarei em uma churrascaria. Com quem? Com a minha família comemorando. Quando? Bom, eu vou pegar daqui 6 meses, a gente tá no. Eu vou colocar. Ó, hoje é dia 5 de fevereiro, então. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, dia 5 de 8 de 2020. Eu tenho que colocar uma data específica sim, porque eu não coloquei aqui nas minhas perguntas, meus objetivos, nas minhas respostas, desculpa, que é daqui a 6 meses. Então, se é daqui a 6 meses, de hoje é dia 5 do 2 que eu estou fazendo, gravando isso daqui, no dia 5 do 8 de 2020, daqui 6 meses, vai ser a data.
E o como? Esse como? Esse como, ele é como que você conseguiu chegar nesse resultado? Porque depois você vai precisar replicar ele, você vai precisar melhorar, aumentar o seu objetivo, né? Que é o mais normal, que é o óbvio. Então, como que você fez para chegar nesse resultado? Aí você vai colocar aqui, ó, eu fiz isso, isso, isso. Vai colocar as estratégias. Eu fiz lá a venda, eu economizei, eu comprei material mais barato, eu fiz uma promoção, eu fiz uma postagem de tal dia que deu o resultado e eu coloquei oferta nessa data, eu coloquei desconto para o amigo, eu coloquei, enfim, você pode colocar todas as estratégias que você usou para chegar aqui nesse momento que no caso é um momento de celebração, né? Que é um momento de celebração, então tudo certo. Gente, basicamente é isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau, galera.